Irmãos, em Cristo Jesus e amigos seculares, aqui estou para cumprimentá-los na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como dar sequência a esta obra. Antes, porém, preciso agradecer a Deus pelo dia maravilhoso que Ele me concede, agradecê-lo pela sabedoria e discernimento que Ele tem me dado, pelos livramentos que tenho tido, agradecê-lo pelo sustento material e espiritual, bem como pelo fortalecimento e ânimo que Ele tem me dado todos os dias para a execução desta obra, pelo que agradeço em nome de Jesus. O capítulo 18 de João diz o que segue. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro.
Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. Com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Anás mandou-o maniatado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra esse homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, e eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus?
Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Assim, finda-se mais um capítulo. E Deus continuará derramando sobre a sua vida e a vida de todos os seus, rica e poderosamente, toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus.